Apresentaremos aqui as atividades desenvolvidas em 2020 pelo bolsista Gerson Otto Ludwig relacionadas ao projeto de pesquisa e desenvolvimento em fusão nuclear por confinamento magnético, com vistas à implantação do Laboratório de Fusão Nuclear da CENEM. Esse projeto é desenvolvido através de uma cooperação entre a CENEM e o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde fica situada a sede provisória do Laboratório de Fusão Nuclear da CENEM. Quando plenamente implementado, este novo laboratório absorverá todas as atividades na área de fusão nuclear desenvolvidas no INPE ao longo das últimas décadas. Neste contexto, o plano de atividades do bolsista está voltado para a formulação teórica de plasmas com confinamento magnético e para o modelamento de tokamaks. Esse trabalho está sendo desenvolvido sob supervisão de Maria Célia Ramos de Andrade, servidora do INPE vinculada à atividade de cooperação entre as duas instituições, que organizou com sua equipe a preparação deste vídeo, com a inclusão de uma narração gravada, que foi acrescentada a uma apresentação em formato tradicional previamente preparada pelo bolsista. Começaremos apresentando a lista dos tópicos abordados em 2020, relacionados mais abaixo nessa tela. Estes tópicos decorrem do plano de trabalho elaborado para a Bolsa, que aborda a formulação teórica de plasmas magnetizados, o desenvolvimento de modelos de equilíbrio do plasma em tokamaks, bem como análises termomecânicas envolvidas na concepção e projeto desses dispositivos. Tais objetivos já haviam sido abordados ao longo do ano de 2019 e continuaram a ser perseguidos em 2020 com a realização de trabalhos nos seguintes tópicos: modelo termomecânico da bobina toroidal de tokamaks compactos, formulação variacional para as equações de fluido em um plasma magnetizado, teoria gravito-eletromagnética e suas aplicações, e formulação teórica do confinamento de plasma em tokamaks. A primeira atividade de que trataremos nessa apresentação aborda a questão do modelamento termomecânico de bobinas toroidais em tokamaks compactos, um tema de grande importância para a análise da viabilidade deste tipo de dispositivo como uma possível alternativa para o desenvolvimento de reatores de fusão nuclear compactos. No caso específico do modelo abordado neste trabalho, foi feita uma análise dos limites para a geração do campo magnético toroidal em bobinas refrigeradas por água em regime turbulento e superaquecido com convecção forçada. Foram determinados os limites de temperatura, de pressão e de potência de bombeamento para diversas configurações, uma das quais está representada nas figuras mostradas nesta tela. A importância deste estudo pode ser avaliada a partir de leis de escala que indicam que a densidade de potência produzida por um reator a fusão por confinamento magnético seria aproximadamente proporcional à quarta potência do campo magnético B, para o mesmo valor do parâmetro adimensional beta, parâmetro este que define qual a pressão do plasma que o confinamento magnético é capaz de suportar. Resultados teóricos e experimentais indicam que o parâmetro beta atinge limites típicos para uma dada configuração de confinamento magnético, de modo que o aumento da densidade de potência gerada por fusão nuclear se daria então de forma proporcional à quarta potência do valor do campo magnético gerado na região do plasma. A análise feita no trabalho aqui descrito aponta para um limite da ordem de 3 teslas para os campos magnéticos gerados por bobinas de cobre refrigeradas à água em tokamaks compactos. Para efeito de comparação, cabe mencionar que a utilização de supercondutores de alta temperatura poderia em princípio levar este limite de campo magnético para valores da ordem de 9 teslas, o que implicaria num aumento da ordem de 80 vezes no valor da potência produzida por fusão. Este trabalho resultou na preparação de uma publicação técnica interna que está citada abaixo das figuras desta tela. A segunda atividade a ser abordada nesta apresentação refere-se ao trabalho de desenvolvimento de uma formulação variacional completa para as equações de fluido, em um plasma completamente relativístico, com a inclusão do conjunto completo das equações de Maxwell e das quantidades que se conservam durante a evolução da dinâmica do fluido. Um resultado, ao que parece, não disponível na literatura até a publicação do artigo que resultou deste trabalho, indicado na última linha desta tela. Esta abordagem permite desenvolver uma formulação precisa da dinâmica do plasma em campos eletromagnéticos e mostra a completa equivalência entre os tratamentos em coordenadas eulerianas e lagrangianas. Essa equivalência é demonstrada utilizando-se a representação de Clebsch para o momento canônico do elemento de fluido, que envolve os multiplicadores de Lagrange, os quais, ao serem eliminados, conduzem às equações macroscópicas de fluido na forma euleriana, como indicado esquematicamente no diagrama exibido nesta tela. Um resultado de especial importância decorre da introdução do conceito de vorticidade canônica, utilizado no estudo da evolução temporal da helicidade específica do plasma, dada pelo produto escalar entre a vorticidade canônica e o momento canônico. Em estado estacionário, a conservação da helicidade total resulta em uma generalização do teorema de Volcher para plasmas submetidos a confinamento magnético. O cálculo do fluxo de momento canônico, através de uma superfície delimitada por um contorno fechado, mostra que tal fluxo pode ser injetado no plasma através de fontes contínuas ou alternadas. O primeiro método permite a injeção de corrente em tokamaks por meio de eletrodos polarizados, enquanto o segundo método consiste na injeção de corrente pelo efeito transformador. Nesse trabalho foi também possível demonstrar um invariante hidromagnético de Cauchy para um plasma compressível e completamente relativístico, além de uma forma geral do teorema virial. Os trabalhos do bolsista relativos à teoria gravito-eletromagnética estão intimamente relacionados à atividade que acabou de ser apresentada na tela anterior, e da mesma forma resultam da evolução de investigações previamente realizadas pelo bolsista. Embora não diretamente relacionado a estudos de plasma e confinamento magnético, esse trabalho constitui-se em extensão bastante relevante
de abordagem semelhante à adotada na formulação variacional para estudo da dinâmica de plasmas, conforme descrito no tópico anterior. Na atividade agora descrita, aplica-se esta abordagem, aliada à utilização dos conceitos da teoria gravito-eletromagnética, na investigação de problemas no campo da astrofísica, permitindo com isso abordar um dos temas mais importantes da física moderna, a saber, a questão da existência ou não da chamada matéria escura. A consolidação dos resultados dessa atividade conduziu à preparação de duas vertentes de publicações, a primeira voltada à apresentação dos fundamentos da teoria gravito-eletromagnética estendida e a segunda à aplicação desta teoria para construir modelos intrinsecamente consistentes de fenômenos astrofísicos para cuja explicação se tem recorrido a especulações sobre a existência da chamada matéria escura. A primeira vertente resultou no preparo de um conjunto de 3 artigos interconectados. O primeiro desses artigos descreve um formalismo semelhante ao utilizado no trabalho discutido no tópico anterior, aplicando agora ao tratamento da dinâmica de um fluido em campos gravitacionais. A importância desse trabalho consiste em demonstrar uma completa analogia entre as teorias gravitacional e eletromagnética no espaço plano, restabelecendo a equivalência entre massa e energia da relatividade restrita. O trabalho também demonstra a validade da lei de Faraday para o gravito-eletromagnetismo, ao contrário de sua formulação tradicional, que o limitava ao estudo de campos estáticos. Desta maneira, a nova formulação inclui a possibilidade de formação de ondas gravitacionais. O segundo artigo desta série sobre os fundamentos do gravito-eletromagnetismo estendido, que pode ser considerado o mais importante dos 3 artigos, faz a conexão entre a nova teoria e a relatividade geral em sua formulação fraca. Nesse artigo, constrói-se uma forma para o tensor métrico perturbado, válida tanto na região do fluido como na região externa, e também demonstra-se o papel do potencial vetor gravito-eletromagnético na excitação de ondas gravitacionais, associadas à parte espacial do tensor métrico. Além disso, obteve-se a equação geodésica em suas formas apropriadas tanto para a região de fluido como para a região de vácuo. Por fim, o terceiro artigo desta tríade dedica-se a aplicar a equação geodésica obtida na segunda parte ao estudo da correção relativística para a precessão do periélio do planeta Mercúrio, que constituiu-se no primeiro teste idealizado por Einstein para validar uma teoria gravitacional. Os resultados aqui obtidos reproduzem corretamente aqueles decorrentes da relatividade geral de Einstein. O primeiro trabalho da segunda vertente de publicações relacionadas à teoria gravito-eletromagnética, conforme mencionado anteriormente, está voltado a uma aplicação desta teoria ao estudo da curva de rotação das galáxias, fenômeno que está vinculado à questão da existência ou não da matéria escura, conforme já antecipado. A versão anterior do estudo aqui apresentado incluía apenas uma solução unidimensional para o problema e o aplicava somente ao caso de uma galáxia. A nova versão desenvolvida em 2020, para a resubmissão do artigo após questionamento do revisor, produz uma solução bidimensional aproximada e aplica o modelo ao estudo de 3 galáxias características que cobrem uma vasta gama de situações. A conclusão geral do trabalho é que as curvas de rotação galáctica podem ser explicadas pela simples introdução de efeitos relativísticos gerais, conforme demonstram os resultados a serem apresentados nas 2 próximas telas, sem a necessidade de incluir-se a contribuição de outros componentes, arbitrariamente estipulados, decorrentes da possível existência da matéria escura. Portanto, os modelos utilizados há várias décadas para explicar a rotação de galáxias são assim diretamente questionados por este trabalho, que aponta a necessidade de sua completa revisão. Como seria natural esperar, esta conclusão é recebida com extrema relutância pelos especialistas da área, o que tem dificultado a publicação dos trabalhos. Nesta tela, é possível observar a boa concordância entre os resultados experimentais indicados pelos pontos azuis, referentes a 2 galáxias com características bastante distintas, e os resultados obtidos pela aplicação do modelo desenvolvido pelo bolsista, representados pelas curvas ajustadas a estes pontos. Aqui, mostra-se a aplicação do modelo para uma terceira galáxia, para a qual os resultados apresentam novamente boa concordância, principalmente quando são levadas em consideração algumas medições de alta resolução obtidas em 1992, contidas no gráfico exibido no canto inferior direito desta tela. Como se pode constatar, tais dados se ajustam melhor ao comportamento previsto pelo modelo na região mais próxima ao eixo vertical, onde a curva apresenta o formato de um pedestal com subida íngreme. A atividade abordada nesta tela envolve uma série de trabalhos sobre o equilíbrio de plasmas confinados, com as devidas condições de contorno, e tem o intuito de levar ao desenvolvimento de um modelo de equilíbrio e controle do plasma em tokamaks. Vários trechos dos trabalhos em questão já foram redigidos, mas ainda precisam ser reformulados e editados, de modo a serem colocados em uma forma final mais conveniente para sua utilização e publicação. Estes textos parciais incluem a descrição do plasma por meio de representações espectrais da superfície de fluxo magnético do tokamak, com base em 2 artigos já publicados pelo bolsista em 2017, referenciados nas linhas inferiores desta tela. O trabalho completo, porém, envolvendo o controle de equilíbrio do plasma, depende da participação de colaboradores, a serem agregados à equipe quando as condições o permitirem. Com isso, será possível realizar tanto a linearização do modelo de fronteira livre, como a programação numérica dos algoritmos de controle. Em suma, há vários trabalhos pendentes a serem desenvolvidos, vinculados a este tópico, mas para sua plena execução, com maior eficácia e aproveitamento dos resultados, é de fundamental importância que seja ampliada a equipe do LFN voltada às atividades teóricas, com a inclusão de novos membros que possam se dedicar em tempo integral às tarefas que lhe forem atribuídas.
Além das atividades específicas decorrentes do plano de trabalho previsto para o bolsista, cabe mencionar também a execução pelo mesmo de outras atividades esporádicas decorrentes da própria qualificação do bolsista. Um pesquisador sênior que se enquadra entre os mais experientes e renomados da comunidade de física de plasmas e fusão nuclear do país. Entre estas atividades não previstas no plano de trabalho original, inclui-se a participação do bolsista em diversas reuniões realizadas em 2020, com a presença de representantes da cúpula da CENEM, bem como de pesquisadores do INPE e do Instituto de Física da USP, com vistas à reativação da Rede Nacional de Fusão, RNF, e a preparação de um Programa Nacional de Fusão Nuclear, no contexto do qual se insere a implantação definitiva do Laboratório de Fusão Nuclear da CENEM, o LFN. Durante essas reuniões, houve a solicitação para que o bolsista redigisse uma versão preliminar do Programa Nacional de Fusão Nuclear. Este texto preliminar, concluído pelo bolsista em novembro, apresenta uma proposta estruturada em 3 pilares: a implantação do LFN no mesmo campus alocado para a implantação do RNB, no município de Niterói, São Paulo, utilizando para tanto um projeto de arquitetura e engenharia já disponível, ilustrado na imagem exibida nesta tela. O envolvimento por meio da RNF dos grupos atuantes no país na área de fusão nuclear, ou em áreas correlatas, com ênfase na formação de pessoal. E a participação da iniciativa privada, em particular da indústria nacional, tendo como pano de fundo uma visão estratégica das aplicações e tecnologias associadas ao desenvolvimento da fusão nuclear. O texto preparado pelo bolsista encontra-se atualmente em processo de revisão e complementação pelos demais participantes das referidas reuniões. Em relação à possível participação do bolsista na definição dos planos de pesquisa para os experimentos do futuro LFN, há que se ressaltar que isto poderá implicar na reavaliação das prioridades de seu programa de trabalho individual. Entre outros aspectos, será preciso levar em consideração, por exemplo, o fato de que relatórios técnicos dificilmente resultam em publicações, de modo que deve ser mantida uma alternância entre os trabalhos técnicos e os de natureza científica. Por fim, deve ser mencionado que o bolsista foi convidado a participar do exame de qualificação do doutorando Marcos Okamura, realizado no dia 23 de dezembro nas dependências do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Encerra-se assim a descrição das atividades do bolsista PCI Gerson Otto Ludwig ao longo do ano de 2020.